Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Zero Tabu. No programa de hoje nós vamos falar sobre os mitos que envolvem a fertilização in vitro e também como os exercícios pélvicos podem auxiliar no melhor desempenho sexual. Ficou curioso? Então não sai daí porque o Zero Tabu está no ar. Olá, bem-vindo de volta ao Zero Tabu, como eu disse, está no ar. E o nosso primeiro bate-papo é com a doutora Juliana Cotrim. Muito obrigada, Boa noite, doutora. Boa noite a todo mundo que nos assiste aqui. Olha só, a doutora Juliana Cotrim, ela é ginecologista e especialista em reprodução assistida. E o meu convite hoje foi justamente para a gente bater aquele papo sobre a fertilização in vitro. Existem alguns mitos, algumas polêmicas, não é, doutora, em torno do assunto. Às vezes, muitos casais deixam de procurar este recurso por conta desses assuntos que permeiam a fertilização in vitro e a gente está hoje aqui para desmistificá-los. Então, o primeiro é a questão da manipulação, não é? Dos óvulos, dos espermatozoides. Como é que funciona a fertilização in vitro? Como é a questão dos embriões? Se fala muito no descarte dos embriões que não são utilizados. Então, vamos agora desmistificar esse assunto para todo mundo que está nos assistindo aí. Mais uma vez, bem-vinda. Conta pra gente como é. Então, a gente precisa entender, né, que aqui no Brasil não existe uma legislação sobre as técnicas de reprodução assistida. Existem resoluções pelo Conselho Federal de Medicina que vão determinar, então, essas regras relacionadas às técnicas de reprodução. Então, a primeira coisa, o que é fertilização in vitro? Então, é a técnica que a gente utiliza, que a gente estimula o ovário da mulher, retira os óvulos dessa mulher e em laboratório a gente faz a fecundação do óvulo com espermatozoide. Então, a gente forma esses embriões e em seguida a gente vai colocar esses embriões dentro do útero. Então, a gente consegue beneficiar mulheres que têm trompas obstruídas, um fator masculino grave. Então, é uma técnica de alta complexidade que beneficiou bastante vários casais. Tem aí feito com que esses casais realizem os seus sonhos. E como você, eu vou falar você porque é muito nova, né, gente? Senhora em respeito aí, né, por ser uma doutora, mas é muito novinha. Vou chamar você, viu, Juliana? No dia a dia, você percebe que essa dificuldade das mulheres estaria aí atrelada à questão da idade? Hoje a gente percebe, pelo mecanismo da vida moderna mesmo, que cada vez nós mulheres optamos por sermos mães um pouco mais tarde. Você acompanha que, na maioria dos casos, está relacionado mesmo à idade? E tem como congelar os óvulos também? Como é que se faz nesses casos? Então, exatamente. A gente sabe que a mulher moderna, ela tem postergado cada vez mais esse desejo da maternidade. Então, a técnica de reprodução incluiu a parte de congelamento de óvulos, a criopreservação. Então, a gente pode, né, naquelas mulheres que não desejam engravidar no momento, a gente pode adiar esse momento, preservando a qualidade dos óvulos que ela tem hoje. Então, se eu tenho 20 anos, eu posso recorrer à técnica do congelamento e, no momento oportuno, mesmo que eu tenha mais de 40 anos, eu consigo realizar a fertilização in vitro e, na maioria dos casos, se tem sucesso? Então, aí vai depender muito da idade. Então, geralmente não congela com 20 anos. Então, ali ao redor dos 35, 37, que é a idade que a mulher está se estabilizando mais, né? Como se faz esse financeiramente, então, profissionalmente. Então, é o momento que elas mais procuram e aquele momento mais indicado para congelar, porque são aqueles óvulos que têm uma melhor qualidade. Entendi. Em relação aos embriões, essa polêmica que se tem em relação aos que são utilizados, os que não são utilizados, como é que funciona, doutora? Então, geralmente na técnica de fertilização a gente tem embriões excedentes. Então, naquele momento que a gente faz a fertilização, a gente utiliza alguns e às vezes tem pacientes que ficam com embriões excedentes e a gente pode deixar eles congelados lá por tempo indefinido. Né? Entendi. Pela resolução que eu falei do Conselho Federal de Medicina, esses embriões, a partir do momento que eles são congelados, eles podem permanecer por 3 anos. Depois de 3 anos é que você pode definir o destino, certo? Mas não quer dizer que você tem que descartar de jeito nenhum. A gente sabe que tem outros problemas envolvidos, né? Então, problemas éticos, pessoais, religiosos, mas pela resolução do Conselho Federal de Medicina, após os 3 anos de congelamento, se o casal não quiser,
ele pode sim descartar esse embrião. E esses embriões, eles podem ser utilizados por outros casais? Por exemplo, eu tenho um embrião lá que eu não vou mais utilizar. E tem um outro casal que quer ter um filho, quer ter um bebê. Ele pode utilizar o meu embrião fecundado? Então, pela resolução, né, isso é possível, mas antes de você realizar a técnica de fertilização in vitro, é assinado um termo de consentimento livre e esclarecido. Então, nesse termo vai constar isso, né? Então, por exemplo, em caso de separação dos cônjuges, em caso de morte de um deles, né? E Entendi. caso eles já tenham engravidado e aí não queiram mais os embriões, eles podem sim, se os dois permitirem, os dois autorizarem, eles Outra podem sim ser pessoa doados. Pode utilizar. ser. Bem interessante isso, né? E você bem falou aí das questões religiosas também, né? Se eu não me engano, de acordo com a religião católica, a fertilização in vitro não seria uma opção aí, porque você estaria interferindo na natureza, né? Se eu não conseguir naturalmente, vamos dizer assim, porque é a vontade de Deus, e aí, a partir do momento que a medicina passa a fazer esse procedimento, é como se estivesse, vamos, brincando de Deus, né? Dono da vida, né? E como são essas questões? Você se depara no dia a dia com casais assim que são muito católicos, muito religiosos nesse sentido, e ficam nesse dilema de, meu Deus, eu faço ou eu não faço, fica nessa briga aí dentro da cabeça, se realiza o sonho ou, vamos dizer assim, obedece aos preceitos religiosos deles. Acontece isso, Juliana? Acontece muito. Então, existem os questionamentos, né? Então, a gente tem as resoluções que vão orientar os médicos, o que é permitido, o que não é, o que está dentro da ética, bioética. Então, tem Vocês essa apresentam questão. isso A gente pra apresenta isso, né? Eu sempre gosto de dizer assim, existe Deus é que dá o dom da vida. Então, nós somos instrumentos para facilitar, para auxiliar o tratamento, né? Então, a fertilização, o máximo que a gente consegue de resultado do tratamento é 65%, né? E não é 100%. Então, não quer dizer, a gente dá um empurrãozão, né? Mas não quer dizer que com certeza vai engravidar. Então, eu sempre digo isso, olha, a gente está aqui como auxiliar, mas o dono da vida quem dá é Deus. Se Deus permitir, então vai acontecer. Vocês estão ali como um instrumento mesmo, né? Para viabilizar e que tudo isso aconteça. E a gente vive agora também um momento que a gente vem percebendo a questão dos casais homoafetivos. Existe alguma legislação também que ordene aí essa questão, que coordene, vamos assim dizer, em relação aos casais homoafetivos, por exemplo? Como é que um casal de dois homens, por exemplo, porque duas mulheres, eu acredito que fique um pouco mais fácil, porque uma delas irá gestar aí, né? Mas quando é um casal de dois homens, como é que acontece, Juliana, isso? Então, isso é permitido, né? Isso é garantido. Então, tem uma lei para existe isso. Essa resolução, né, do CFM, do Conselho Federal de Medicina, e ele diz que todas as pessoas têm direito a realizar o tratamento de reprodução assistida, independente, né, do mãe sexo. solteira também? Pode sim. Eu não tenho parceiro, não sou casada. Pode sim. E aí eu posso também, eu quero. E aí, qual seria o espermatozoide utilizado? Vai para um banco? Existem bancos. Recorre a um banco de existem banco de óvulos e banco de sêmen. Então, essa doação que chega lá no banco de óvulo e de sêmen são doações voluntárias, espontâneas. Quem doa não pode ter fins lucrativos, fins comerciais. Nos Estados Unidos se ganha, né? Para isso, não é se você morar nos Estados Unidos só. Quer fazer um dinheirinho também extra. Fica essa dica, porque lá você ganha para fazer essa doação, né? Por enquanto, aqui no Brasil, né, a gente não tem isso. Essas resoluções que eu tô falando, assim, a gente tem de tempos em tempos essas resoluções. Então, a última que a gente teve foi em 2022, setembro de 2022. O que eu digo, assim, que foi uma coisa mais atual, digamos, que antes a gente teria que ter sempre uma doação sigilosa. Então, ninguém conhecia. Então, nesses bancos ainda continua sigiloso. Então, quem doa óvulos, quem doa sêmen, então a gente não sabe a identidade. Porém, se, por exemplo, você tem uma idade avançada e você não consegue engravidar, se você tiver um parente até 4º grau,
essa parente sua pode doar para você fazer a fertilização in vitro com o espermatozoide do seu esposo. Entendi. Então, isso é possível. Então, a partir daí, a gente sabe que é, né, um óvulo, um gameta conhecido. Entendi. Mas desses bancos de óvulo e de sêmen, tem que ser desconhecido. Entendi. No caso dos casais homoafetivos compostos por homens, Certo. é necessário uma barriga de aluguel. Isso, então, o que é que E aí acontece? tem que ser alguém conhecido ou a pessoa não pode conhecer a mãe? Como é que funciona? Aqui no Brasil a gente não fala em barriga de aluguel, porque teoricamente essa pessoa que vai gerar, ela não pode ter nenhum lucro em cima disso, ela não pode ter nenhuma recompensa financeira. Aí como certo? é que a gente chama? Aí a gente fala útero de substituição ou cessão temporária do útero. Entendi. E aí o que acontece? Com mulher é mais fácil, como você disse, porque tem óvulo, tem Isso. útero, então é mais fácil. Quando a gente fala em homossexual masculino, é um pouco mais difícil, porque a gente precisa pelo menos de 2 mulheres envolvidas. Aquela que vai gerar, né, aquela que vai ser a cessão temporária do útero, que vai, né, engravidar, e uma outra mulher que vai fecundar. Na verdade, vai ter a fecundação do óvulo com o espermatozoide e não pode ser a mesma mulher. Doar o óvulo, uma que vai doar o óvulo para e ser a fecundado outra com um que vai deles dois gestar. e a outra que vai gerar. Não pode ser a mesma? Não pode ser a mesma. Para o vínculo não ser maior, é Não, isso? é assim, pela resolução não pode. Tem que ser Entendi. mulheres diferentes. Essa mulher, Porque inclusive... em teoria que vai gestar não teria tanta ligação assim com o Exatamente. bebê, com o feto, se fosse o caso dela ter doado o óvulo, não é isso? Então, isso realmente não é permitido. Nossa, né? quantas questões, né, minha gente? É um assunto, mas muitas camadas, não é, doutora? É. Muitas mesmo. E aí, para o homem é um pouco mais difícil, mas é É possível. possível também. Né? E aí, uma coisa interessante que a gente fala no homossexual masculino é que não pode ter, digamos, aquela mistura. Vou misturar ali os 2 sêmens e fecundar com óvulo. Isso. Não pode. Mas pode pegar dos 2 e fazer gêmeos, por exemplo? Não pode ser introduzido no útero os 2 ao mesmo tempo. Não. Não. Então, a gente pode pegar, por exemplo, Então vai 8 ter que escolher óvulos. 8 óvulos. Então, se eu tenho 8 óvulos, vou pegar 4, vou fecundar com espermatozoide de um, 4 com espermatozoide do outro. Certo. E a gente coloca esses embriões que foram formados de uma vez e em seguida do outro. A gente não pode colocar os 2 ao uma mesmo vez. tempo. Se não vingarem, aí coloca o do outro. Mas não pode colocar os 2 simultaneamente. Então, a gente precisa ter o conhecimento qual foi, digamos, a paternidade, né? Entendi. Senão a gente Não pode. Mas aí, no caso, depois que nascesse, faria o DNA, não pode ser assim? Não pode. Entendi. Não pode. Então, tá na resolução. Diretor, chama aquele perrenguezinho. É o seguinte, eu quando vou fazer as reportagens do dia a dia, eu sempre pergunto se a pessoa já passou algum perrengue na hora H, viu, doutora? Então solta aí, diretor, se estiver no ponto, o nosso perrengue, que eu achei que tinha a ver esse perrengue com o que a gente está conversando. Olha, o meu perrengue é que na hora H, na hora do vucu-vucu, vapo-vapo, o meu filho bateu na porta do quarto e atrapalhou e não funcionou mais nada, travou, foi tudo. O marido broxou e nada aconteceu. Bem, como a gente tá falando sobre filhos, né? Se você aí tá, né, querendo, tá grávida, vai fazer uma fertilização, se prepare, porque é desse jeito, viu, minha gente? Quem tem filho passa por diversos perrengues, né, doutora? Verdade. Inclusive nesses momentos mais íntimos, naquele momento do namoro. E eu achei esse perrengue bem pertinente ao que a gente tava conversando, porque tinha a ver aí com filhos. Minha gente, o nosso papo é tão bom que passa assim muito rápido, num piscar de olhos. Um assunto que, como eu falei, é muito profundo, tem muitas camadas e serão necessários vários programas nossos aqui para a gente abordar essa temática. E com certeza a doutora Juliana vai voltar aqui para a gente bater outros papos, porque ela é especialista aí em reprodução assistida e eu tenho certeza que tem muito ainda para a gente abordar, desmistificar, né, em relação a essa mulher moderna, essa mulher que já passou dos 40, a Cláudia Raia aí teve filho com 50 e veio também para trazer esse assunto de novo à tona, né? E tantas coisas a gente tem para conversar sobre essa maternidade, paternidade também, nos dias modernos e com as idades mais avançadas, né, doutora? Eu só tenho que dizer muito obrigada por estar comigo nessa sexta-noite aqui e ter partilhado tanto conhecimento, né, minha gente? Uma menina aqui que sabe tanto. Muito obrigada. Ei, e você, não saia daí, porque o segundo bloco está chegando e, como eu bem disse, vamos falar aí sobre os exercícios pélvicos e como é que eles nos auxiliam em várias questões em relação à nossa saúde
e também em relação à nossa saúde sexual. Então, rapidinho, um intervalo só para você beber água e voltar correndo e assistir aqui comigo o Zero Tabu. Bem-vindo de volta ao Zero Tabu. Vocês estão percebendo que o cenário desse segundo bloco está um pouco diferente, né? E eu vou explicar. Eu estou aqui no consultório de doutora Emanuele Albuquerque, uma das convidadas da gente do programa de hoje. Mas eu vim aqui, gente, em loco, conferir com ela uns equipamentos que ela utiliza na fisioterapia destinada aí à região pélvica. Doutora Emanuele Albuquerque é fisioterapeuta e trabalha bastante os músculos aí do assoalho pélvico. Essa semana ela postou em suas redes sociais uns equipamentos, uns materiais que me deixaram bastante curiosa. E claro, que eu não ia deixar de mostrar para vocês. Vamos conferir? Vamos lá. Doutora Emanuele, muito obrigada, muito bem-vinda. Olha, explica pra mim, eu vi uma anteninha que sobe, que desce, o que é aquilo? E eu acho que todo mundo vai querer saber também. Mostra o que é. A anteninha que você viu é essa aqui. Se trata de um exercitador perineal que vai funcionar tanto para os exercícios de contração e relaxamento, como também para que a paciente possa identificar quando ela está contraindo e quando ela está relaxando. E por que é importante? Porque tem muita gente que não conhece a sua musculatura e que não sabe quando está contraindo e também quando está relaxando. Isso aqui é introduzido na vagina, é isso? Isso aqui é introduzido dentro do canal vaginal e com a força que a paciente vai exercer contraindo a musculatura, essa anteninha vai descer quando ela contrair e quando ela relaxar, ela vai estar subindo. E aí a gente precisa disso para quê? Para que ela saiba quando está contraindo, quando está relaxando e a velocidade que ela faz isso. Porque tem gente que contrai mais do que relaxa. Gente, até halter tem aqui, não é isso? Com pesos variados, eu também fiquei curiosa, olha. Esse aqui é bem pesadinho, explica pra gente, Manu, o que é que faz, o que é que esses pezinhos fazem? O que é que acontece? A gente utiliza muito halteres na academia, né? Isso para as extremidades. Aqui, nós vamos estar utilizando esses dispositivos que a gente chama de cones vaginais, que vão ser os cones, os halteres destinados para o trabalho também de fortalecimento da nossa região pélvica. E eles têm essas cores diferentes e também os pesos são diferentes, variando aí de 20 até 75 gramas, a depender da marca. Manu, agora também outro aparelho, ó, Flávio, nosso cinegrafista, vou pedir para ele mostrar aqui. Outro aparelho que eu fiquei bastante curiosa, que vi nas redes de Manu, foi esse aqui. Como é, Manu, me explica que este equipamento é utilizado na ginástica ali do assoalho pélvico, me conta. Esse aqui é o dilatador vaginal. E óbvio, esse é o último. Nós temos, ó, de vários tamanhos. Eu fui primeiro no maior, tá vendo, minha gente? Tem várias cores e vários diâmetros. E como que a gente utiliza? Ele tem o nome de dilatador, mas na verdade ele não dilata o canal vaginal. Ele vai funcionar para um treino de propriocepção, que é o quê? De sensibilidade, principalmente para aquelas mulheres que sofrem com estenose do canal vaginal, que já passaram por tratamento de rádio, de quimioterapia, para aquelas pacientes que sofrem com aquilo que antes a gente conhecia como vaginismo, que é o quê? Que é aquela dificuldade e, por vezes, impossibilidade tanto de ser submetida a uma penetração através da relação sexual, bem como para a realização de exames periódicos, como o Papa Nicolau, ultrassom transvaginal. Então, tem muitas mulheres que sofrem com esse problema e aí a gente fica utilizando para ela de maneira a dar esse feedback, essa propriocepção para ela. Lembrando que não dilata, mas trabalha a questão da sensibilidade. Manu, e você estava me contando aqui que tem os vibradores utilizados também na fisioterapia, diferente daqueles vibradores do sexy shop. Me explica como é que funciona. Exatamente. A vibração, ela também é utilizada com essa finalidade terapêutica e com ele a gente consegue aquecer a região, porque a vibração promovida com o contato na superfície,
principalmente nessa área mais externa do canal, promove essa chegada maior de oxigênio, de sangue, que vai entumecendo a região e proporciona uma sensação diferenciada. Com isso, a gente também consegue esse relaxamento da musculatura. Isso pode acontecer, pode ser feito tanto na mulher como também no homem. Como é no homem? Agora eu fiquei curiosa. Como é que usa o vibrador no homem? Me explica aí. Então, no homem, a gente pode utilizar, obviamente, através da aplicação com outra ponteira e vai proporcionar esse mesmo efeito, diminuindo essa, muitas vezes, dor e promovendo a chegada de mais nutrientes, mais sangue e relaxando também a musculatura. Porque tanto o homem quanto a mulher possuem essa musculatura e pode acontecer de ter tensão, de ter aderência e isso promover várias disfunções. Poxa, mano, tem muitos equipamentos, muitos aparelhos diferentes aí. E que a gente fica curioso quando vê isso nas redes sociais, a gente fica sem entender. Mas que bom que a gente veio aqui até o seu consultório e tem outros tantos aí que a gente passaria bastante tempo aqui para entender a função de cada equipamento desse que a doutora Emanuele usa aí na fisioterapia pélvica. Como eu falei, a doutora Emanuele é uma das nossas convidadas hoje no programa Zero Tabu desta sexta-feira e você vai conferir a entrevista que a gente fez agora, onde a doutora Emanuele explica todos os benefícios que a fisioterapia destinada à região pélvica podem promover para a saúde como um todo e principalmente para a saúde sexual. Fica ligadinho que a entrevista começa agora. O que é que acontece? A nossa musculatura íntima ela é negligenciada. Muita gente nem sabe que ela existe e ela é importante não somente para a nossa função sexual, mas para a nossa função urinária, para a nossa função evacuatória, para as nossas principais funções vitais, não é mesmo? E a parte da sexualidade, ela é considerada uma atividade de vida diária, sim. Há quem não dê importância, mas é extremamente importante para a nossa qualidade de vida. Não somente para o homem, mas principalmente para a gente quanto mulher. E a fisioterapia pélvica vai estar atuando de uma maneira tanto preventiva quanto tratativa para essas questões. A gente fala muito sobre fraqueza na musculatura, mas alguns problemas são causados não pela fraqueza, mas pelo excesso de tensão. A gente vive numa rotina muito exaustiva, muito estressante e lembra daquelas tensões que geralmente aparecem nessa região do pescoço da costas, gente, aqui. que tem aqueles pontos bem dolorosos, por exemplo. Quem faz massagem já sabe onde tocar. Exatamente, onde desativar. Ai, meu Deus, é como a gente chama de nódulos de tensões, isso, não é? Isso, pontos de tensões. Isso pode acontecer também na nossa pélvica, região íntima. Olha exatamente. Só. E isso vai impactar também a nossa função sexual. E quais seriam, assim, os exercícios, a periodicidade que se pode fazer? Dá para fazer esses exercícios de fortalecimento nas aulas convencionais de musculação? Ou tem que se fazer, por exemplo, numa aula de pilates? Como é? Fala pra gente. E na hora que a gente for, por exemplo, se a gente puder fazer numa academia de ginástica, a gente pode solicitar ao professor, olha, eu queria exercícios voltados para o fortalecimento da região pélvica. É assim que acontece? Então, o que é que acontece? A gente não tem uma receita de bolo, até porque cada pessoa vai apresentar as suas demandas, as suas necessidades e até as suas características anatômicas. Para cada pessoa é diferente. Então, não vai ter como eu dizer, você vai fazer isso e vai ser igual a fulano, vai ser igual a Maria, a José e a Aparecida. Então, a gente precisa fazer uma avaliação inicial para ver como que tá aquelas estruturas, não somente a parte muscular, mas agora a eu fiquei parte curiosa também. Como é essa avaliação? Então, a avaliação ela acontece geralmente dividida em duas partes. Na primeira, a gente vai fazer essa conversa que a gente está tendo, que a gente chama de anamnese. Sim. Na segunda parte, a gente vai para a avaliação física propriamente dita. Então, não tem uma avaliação que você faz num nutricionista, por exemplo, Sim. ou num personal na academia. Eu vou fazer essa avaliação tanto da postura quanto da região pélvica propriamente dita. Mas aí nessa avaliação dá pra gente sentir como estão os músculos da região pélvica, é isso? Isso, eu vou avaliar se tem ponto de tensão, se tem pontos de aderência, como é que tá a função desse músculo. Porque como eu falei, a gente fala muito, tá fraco.
mas na maioria das pessoas ele está tenso demais. Mas essa tensão, fiquei curiosa mais uma vez. Essa tensão tem a ver com a quantidade de relações sexuais que você tem no mês, na semana? Quanto mais relações você tiver aí, uma rotina saudável sexual, essas tensões vão diminuindo? É assim ou não? Não tem nada a ver. Se a gente está tenso, a gente geralmente tem aquele círculo vicioso, que é o quê? Tensão gera dor e dor gera tensão. Então a gente não consegue ter uma relação sexual satisfatória quando essa musculatura está tensa em excesso. Muitas pessoas sentem dor na hora do ato sexual e isso Exatamente. pode estar atrelado a essa tensão muscular na região Com certeza. pélvica. E principalmente para nós mulheres, a dor acaba sendo normalizada. É, né? diz, é normal. É só um desconfortozinho, mas é só no começo, ou então é no final que eu sinto. Dor nunca vai ser normal e sempre vai ter um motivo. E o meu principal objetivo no consultório é identificar Quais que as pontos razões. são esses, quais são as razões e tratar diretamente a razão. Porque o que é que acontece? Geralmente, mulheres que têm uma dificuldade maior, principalmente na penetração, tem profissionais, inclusive da saúde, que sugerem, é só tomar uma taça de vinho, dá uma relaxadinha. relaxe. E não é bem assim que a banda toca. Existem dores, tanto musculares, como dores provocadas por aderências, por fibroses. Endometriose, né? É uma das principais Uma das queixas causas. portadoras de endometriose, essa dificuldade na relação sexual. E aí, com isso, se a gente sente dor, a gente não relaxa, a gente não lubrifica Não e a gente quer não também. vive. Não Exatamente. sente vontade. Ao contrário, vai criando aversão, porque não é um momento de Exatamente. prazer, é um momento de sentir dor. Você já associa, né, doutora Exatamente. Emanuele? Não quero, porque eu sei que eu vou sofrer. Não é? Em Exatamente. vez de ser um momento de descontração, de prazer, vira esse momento de sofrimento. Exatamente. Não é? Agora eu quero saber como é que ele pode auxiliar. Eu fiz umas pesquisas, assim, Tá. em relação a... Eu vi pesquisas que falam, com a prática de exercícios pélvicos, você pode prolongar o prazer. Exato. É possível isso? É questão de contrair, descontrair músculo para lá, músculo para cá. Exatamente. E eu fiquei com essa curiosidade. Eu acho que todo mundo também está curioso agora. Como é, assim? Então, o que é que acontece? As disfunções sexuais, elas podem ser provocadas por N motivos, tanto nos homens quanto nas mulheres. E a primeira coisa que se pensa Esse exercício pélvico vale para os homens também? vale para os homens também. Eu estava pensando que era só mulher. E o que é que acontece? Pensa-se logo em alteração hormonal. E excluindo essa causa, a gente pode pensar em uma alteração anatômica, em uma alteração dessa função e até pensar também na questão do relacionamento. Porque se o relacionamento, se a comunicação entre o casal não existe, também vai haver essa dificuldade. Mas retomando a pergunta, com relação aos exercícios, como eu te falei, não existe essa receita de bolo que o contrair e o relaxar vai servir para todo mundo. Por quê? Se o músculo, por exemplo, ele está tenso demais, ele não vai conseguir contrair com eficiência nem tampouco relaxar. Nesses exercícios a gente consegue mentalmente controlar essa musculatura. Exatamente. Eu vou contrair, eu vou soltar, eu vou Exatamente. prender. Exatamente. Essa assim. musculatura pélvica é exatamente igual à nossa musculatura do braço, da perna, que a gente tem consciência para ativar. Mas, como eu falei no início, ela é negligenciada. Então, a maioria das Nem pessoas... sabe que tem esse nem poder. sabe que tem esse poder. Né? Exatamente. Esse poder, esse controle, essa habilidade, que sim, como você falou, a repetição vai levar ao aprendizado e o aprendizado vai levar a uma eficiência daquelas. Adorei. Além de estar associado com a questão da saúde sexual, também é muito importante, como você bem falou no começo, estar relacionado a outras questões, como incontinência urinária, não é isso? Isso. Auxilia na prevenção, é isso, doutora Emanuele? Exatamente. A gente costuma falar que a perda de xixi, se for só uma gotinha, as pessoas acabam considerando normal e vão deixando Que tudo bem, pra que é lá. com a idade, né? Exatamente. Isso acontece com todo mundo, mas a Exatamente. gente tem como retardar isso, né? Com esses exercícios, Não- tentar controlar. Exatamente. Com o passar da idade, algumas alterações hormonais vão favorecendo a disfunções no nosso organismo como um todo, tanto no homem quanto na mulher.
Mas isso não é essencialmente aquele checkmate de que isso vai acontecer. Não precisa Você está fadado a isso, Não né? precisa acontecer, e o quanto antes a gente intervir, não somente de maneira tratativa, mas principalmente de maneira preventiva, o efeito obviamente vai ser muito melhor. E aí tem surgido muito lá no consultório pacientes jovens com perda de urina. Por quê? Principalmente ligadas a atividades físicas de alto impacto, como corrida, como crossfit, atividades de salto, como beach tênis, vôlei, isso tudo... Porque isso tudo vai mexendo no assoalho pélvico, é isso? Exatamente. O nosso assoalho, ele funciona como uma rede de sustentação para apoiar tanto os nossos órgãos pélvicos como os nossos órgãos abdominais. E aí o que é que acontece? Como a gente deixa eles ali em desuso, ele não tem a função ativada adequada de sustentar. Você tem que fortalecer até para prevenir que esses órgãos saiam do lugar. Exatamente, que é o que acontece quando surgem as famosas bexigas caídas, que a gente chama de prolapso, que é justamente esse deslocamento do órgão, do seu local de origem. Então, olha só, hoje em dia, cada vez mais pessoas novas estão recorrendo aos consultórios, aos tratamentos em relação aos exercícios pélvicos por conta de outros exercícios que eles praticam. Exatamente. Que são benéficos para a saúde. Fazem bem. Exatamente, mas que precisam desse auxílio. Porque a gente, no exercício físico, principalmente de alto impacto, a gente quer performance, quer aquela definição muscular, hipertrofia, e a gente esquece de trabalhar a musculatura que vai estar sustentando tudo isso. Verdade. Né? Gente, que interessante, né? Não é? Mais um assunto cheio de camadas aqui. Aí eu te pergunto, quem pratica, faz exercícios pélvicos, tem como diminuir a possibilidade de que isso aconteça, tanto homens quanto mulheres, a mulher perder lá a vontade, e no caso dos homens, não conseguir ficarem eretos, é possível diminuir essas possibilidades? Com certeza, não é algo normal de acontecer, mas é muito comum. E como a gente pôde ver, até nesse perrengue, ela ficou de costas, né? Foi. Tamanho tabu que é sobre o assunto sexualidade e principalmente disfunção. Não somente no homem quanto na mulher. Mas sim, essa abordagem terapêutica, tanto preventiva quanto tratativa, é extremamente eficiente, tanto no homem quanto na mulher. E vai ajudar aí para que você não passe mais esse tipo de perrengue. Pelo menos vai diminuir essas possibilidades. Gente, como eu sempre digo, quando o assunto é bom e rende, passa voando, voando, voando. A nossa entrevista aqui com a doutora Emanuela Albuquerque está chegando ao fim, assim como o nosso programa de hoje, não é? Muito rapidinho, mas eu quero dizer muito obrigada por ter... Obrigada a você pela oportunidade linda, e que venham as próximas. Com certeza, tem muito pauta. assunto, minha gente. E olha, vou deixar aqui registrado o mimo que essa linda dessa doutora trouxe para mim. Vou abrir em casa com muito carinho, mas deixo aqui registrado para vocês, viu? E também vou aproveitar, diretor, dá pra eu ficar em pé? Dá, Chico. Chico é o nosso cinegrafista, viu? Porque eu vou precisar me levantar, viu, Chiquinho, aqui. Porque desde o primeiro programa, quando no seu ok eu fico em pé, tá, Chico? Desde o primeiro programa, todo mundo está perguntando aí sobre os meus looks. Quem é meu seguidor, eu já revelei lá. Mas se você ainda não me segue, não tem problema. Eu vou revelar aqui pra vocês, gente. Os looks são da Lelis Blanc. E diz aí a lenda que uma vez que você veste, se apaixona. E eu me apaixonei. Não deixei mais de usar. Todo Zero Tabu, vocês vão me ver aqui com um look diferente e já sabem de onde é, tá? Então eu tinha que dar esse recado para quem tá tanto me perguntando. Aproveito aqui para mandar um beijo para vocês. Desejar um ótimo finzinho de sexta-feira. Aproveitem. Um bom restinho aí de noite. Fiquem com Deus e a gente volta na semana que vem com aquele papo que você já sabe que é Zero Tabu, ó. Beijo, minha gente.